Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Márcia Bittencourt Pedagoga. Para começar este momento agora aqui com vocês, eu gostaria de levar a você, professora, e a você, professor, a uma reflexão. Como que é a sua turma? Você tem crianças na fase da alfabetização que estão no mesmo pensamento, que estão com as mesmas hipóteses em relação à escrita e à leitura? Você tem uma turma homogênea? Ou você tem uma turma diversa, onde uma criança está em uma hipótese, a outra está em outra, a outra em outra, e assim as crianças têm diversas hipóteses em relação à compreensão do sistema de escrita alfabética. Como é a sua turma? Eu acredito que você, minha colega, meu colega, vai responder que você tem uma turma diversa. Isso é o que sempre aconteceu ao longo de todos os anos, né? Mas neste ano, mais nitidamente, nós temos, né, turmas diversas. Então, eu vou fazer uma contextualização, porque eu sei que este vídeo vai ficar aí no canal ao longo de muitos anos à frente. Então, contextualizando, nós estamos no ano de 2021, no segundo ano de pandemia Covid-19. As nossas crianças ficaram um ano e meio aproximadamente em aulas remotas nas suas casas e estão retornando agora para o ensino presencial de forma híbrida. Há um mês e meio, mais ou menos, as crianças das escolas públicas retornaram ao ensino presencial. E o que observou-se nessas turmas, diante do relato de vários colegas professores, de várias colegas, foi que as turmas estavam muito diversas. Dentro de uma turma de primeiro ano, por exemplo, que uma colega me descreveu, ela tem crianças que ainda não conhecem nem as vogais, que não conhecem as letras do alfabeto, que estão no nível pré-silábico de escrita. E ao mesmo tempo, nesta turma, ela já tem crianças que escrevem textos, né? Isso se deu por uma série de fatores. Algumas famílias tiveram condição de acompanhar melhor as suas crianças estando em casa junto com elas. Outras famílias não tiveram essa condição e também a gente sabe que dentro disso fatores econômicos influenciam muito. Nós tivemos famílias que a mãe tinha um único celular para acompanhar as aulas remotas e trabalhando o dia inteiro. Então, são uma série de situações que não convém, neste momento, buscar culpados para dizer por que uma criança está num nível tão aquém de outra criança, né? São uma série de questões que envolvem isso. A questão primordial agora é a seguinte: nós temos uma situação que são turmas muito diversas e esta é a situação que nós temos que buscar meios para resolver. Como fazer dentro dessa turma tão diversa com que todas as crianças evoluam, com que todas as crianças avancem em suas hipóteses de escrita e leitura. E então, pensando nisso, que eu vou compartilhar com vocês hoje um material conforme eu havia prometido no vídeo passado, quando eu compartilhei com vocês este alfabeto móvel feito todo de papelão, né, num vídeo. Quem não assistiu a este vídeo, onde eu ensinei a fazer este alfabeto, eu vou deixar o acesso para este vídeo no final deste vídeo, aí você vai poder assistir. Mas quem já assistiu sabe que eu falei que na próxima semana iria trazer alguns materiais para vocês poderem utilizarem com as crianças junto com este alfabeto móvel. E aqui estou eu para compartilhar com vocês uma série de fichas para que as crianças possam utilizar essas fichas
junto com o alfabeto móvel. Então, nós vamos ter 3 conjuntos de fichas diferentes, onde as crianças vão receber a ficha com uma imagem e o campo para que elas coloquem as letras faltosas dessas fichas. Então, essas fichas, elas vão vir em 3 tipos diferentes, que serão fichas voltadas para as crianças que estão no nível pré-silábico e precisam avançar para o nível silábico, fichas para as crianças que estão no nível silábico e precisam avançar para o nível silábico alfabético ou alfabético, e fichas para as crianças que estão no nível silábico alfabético avançarem para o alfabético ou o ortográfico, certo? Então, diferentes tipos de fichas. Nessas aqui, que eu colei num papel verde, num papel cartão verde, são as fichas destinadas para as crianças que estão no nível pré-silábico. Nessas fichas, todas elas, vocês vão observar que tem as consoantes e falta que a criança colocar nessas fichas as vogais. Então, eu vou pegar uma ficha. Aqui nós temos diversas palavras, viu, gente? Olha algumas aqui: parafuso, panela, bolo, camisa, peteca, várias fichas. E, inclusive, fichas também com sílabas complexas, tipo essa daqui, ó, sorvete, bicicleta, tá? Então, fichas com diversas formações silábicas. E aí, cada uma dessas fichas virá em 3 tipos diferentes. Por exemplo, nós vamos tirar aqui a palavra tucano. Nós teremos a palavra tucano em 3 formatos diferentes. Aqui nestas fichas verdes, nós vamos ter a palavra tucano com as consoantes, faltando a criança colocar as vogais. Nós teremos nas fichas azuis a palavra tucano com as vogais, faltando a criança colocar as consoantes. E nós teremos também a palavra tucano sem letra nenhuma, para que a criança coloque todas as letras. E aí eu vou explicar detalhadamente cada um destes processos, né, em relação a essas fichas. Por exemplo, aqui na palavra tucano, aonde falta a criança colocar as vogais, né, a criança que está no nível pré-silábico, ela ainda não compreende que as palavras representam a pauta sonora daquilo que você fala, né? Que o que nós escrevemos representa o som da nossa fala. Então, a criança precisa, primeiro, contar quantas sílabas orais tem essa palavra, e aí o material já vai vir em cores diferenciadas para cada sílaba. Por exemplo, a sílaba 1, né, a primeira, tu, ela vem com o contorno vermelho. A sílaba K, ela vem com o contorno azul. E a sílaba no, com o contorno verde. Para que a criança faça essa conexão da oralidade com o escrito. Então, ela vai verbalizar a palavra tucano. Tucano. Ela precisa perceber qual é ou quais são, né, as letrinhas que ela escuta no tu. Inicialmente, aquela criança que está no nível pré-silábico, que não faz ainda essa relação grafofonêmica, né, da grafia e do som, daquilo que ela fala, o som das letras, dos fonemas, ela começa a escutar inicialmente os sons das vogais, que são os sons mais nítidos, mais fáceis de serem percebidos. Então, estas fichas que eu coloquei aqui numa base verde, a criança vai precisar escutar os sons dessas vogais, e aí ela já está conhecendo as vogais e ela começa a completar esta palavra com as vogais faltosas. Por que que o nosso alfabeto móvel
tem as vogais em cores diferentes das consoantes, justamente para que as crianças consigam perceber que dentro de uma sílaba pode-se ter mais de uma letra, né? Aí aqui no caso, a criança que está pré-silábica, o som da vogal para ela é o som mais fácil de perceber. Então, para ela, essa palavra tucano, embora tenha uma letrinha aqui antes do U, ela ainda não consegue perceber muito claramente essa letra T. O mais importante para ela neste momento é que ela perceba que ela pode representar cada uma dessas sílabas com uma letra, certo? Então, mudando agora o material, nós vamos estar com uma criança que já está no nível silábico, que já compreende, que pode utilizar uma letra para representar cada sílaba. Então, você vai dar para ela estas fichas que estão com o fundo azul. Nestas fichas, a criança vai ter todas as vogais, né, a vogal de cada sílaba, e ela vai precisar começar a refletir sobre as consoantes, né? Isso vai fazer com que essa criança, que já está no nível silábico, que já sabe que pode representar uma sílaba com uma letra, possa refletir sobre qual letra ela precisa para completar essa sílaba, certo? Então, ela já sabe que o tucano tem a letra U, então ela vai dividir também a palavra tucano em sílabas orais, verbalizando sempre, escutando a sua voz. Tu, tem o U, ela já sabe, tu. Ah, é o mesmo sonzinho da letra do tatu, que ela já viu a professora ensinando lá na sala, na história que a professora contou sobre o tatu, tu. Olha o sonzinho da letra T. E ela sabe que ela vai precisar pegar a letra T para completar essa palavra. E assim ela vai fazer isso com o can e o no, até completar a palavra tucano, certo? E aí vamos passar para outra criança que já compreendeu que pode utilizar mais de uma letra, né, para representar cada sílaba, mas que vez ou outra ela alterna o seu pensamento. É uma criança que está no nível silábico alfabético, tem hora que escreve com uma letra só, tem hora que escreve com duas letras cada sílaba. E aí nós vamos dar para essa criança que está neste nível esta ficha aqui, onde não tem nenhuma letra, mas ainda tem o contorno, identificando que aqui eu tenho um campo para escrever a sílaba tu, aqui eu tenho um campo para escrever can, e aqui eu tenho um campo para escrever no. E aí, então, ela vai refletir sobre quais fonemas ela precisa para escrever cada uma dessas sílabas. O T e o U, né, onde que eu coloquei o meu T, tá aqui. Ela já vai construir a palavra de uma forma mais completa, utilizando as duas letras para cada sílaba. E aí, dentro dessas fichas que eu vou disponibilizar para vocês no PDF, como eu já falei, tem as sílabas também, com as palavras com sílabas complexas, né? Como é o caso da bicicleta, para que esta criança possa também avançar para o nível ortográfico, onde ela já começa a compreender essas outras formações silábicas mais complexas e começa a perceber também que, por exemplo, na palavra bicicleta, a sílaba clé, ela vai precisar da letrinha C, a letrinha L e a letrinha E para escrever bicicleta, certo? E assim as crianças vão avançando em suas hipóteses, né, em relação ao sistema de escrita alfabética, todas as crianças da sala trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo contexto, que são as mesmas palavras, né, mas
cada criança trabalhando dentro das suas hipóteses, para que ela avance nas suas hipóteses, né? Eu já recebi criança no quarto ano que estava ainda no nível pré-silábico, que não conseguia ainda fazer essa relação grafofônica, estabelecer uma relação entre a grafia e os sons das letras, né? No quarto ano. E era uma criança que já copiava uma folha de caderno inteira do quadro com letra redondinha, bonitinha, letra cursiva. E eu fico me imaginando o que aconteceu com essa criança nos anos anteriores, né, até ela chegar ali na minha sala. Então é muito importante que o professor, a professora, tenha sempre esse olhar da diversidade, de que nós temos alunos em diferentes níveis e que nós precisamos dar atenção a cada um destes alunos. E isso, gente, eu compreendo perfeitamente, porque eu trabalhei muito tempo em sala de aula com crianças. Hoje eu trabalho na formação de professores, mas eu já trabalhei muito tempo com crianças em sala de aula e eu sei que isto é muito difícil. E muitas vezes a gente vai lá na nossa colega do segundo ano, do primeiro ano, e fala: ai, me dá, por favor, algumas atividades para eu dar para o meu aluno que está pré-silábico, que está silábico. Isso não resolve, gente. Isso ajuda um pouco, ajuda. Mas se o professor não estiver mediando este material, a criança vai evoluir muito pouco. E aí é onde nós temos crianças copistas, crianças que no quarto ano, no quinto ano, sabem copiar muito bem, mas não compreendem ainda esse sistema de escrita alfabética. Então, este material aqui, que é um material manipulável, você vai distribuir o mesmo material lá na sala. A criança vai ficar um bom tempo pensando, refletindo sobre estes materiais, sobre essas palavras. E você, professor, professora, você vai sair circulando entre as mesas. É onde a criança aprende, é justamente nessa interação do professor. Vai que no momento lá você chegou com uma criança que está aqui tentando completar essa ficha e ela no lugar aqui da letra U, no tucano, vai que, por exemplo, ela colocou o A aqui para escrever tu. É a hora de você chegar nessa criança e pedir para ela verbalizar. Fala o pedacinho tu. Escuta o que você tá pensando, o que você falou, escuta. E aí o professor vai fazendo essa criança refletir sobre a sua escrita, certo? E fazendo ela perceber que aqui para escrever tu, ela vai precisar daquela letrinha que ela viu lá, que pode estar pregada lá na parede. Olha lá, com qual letrinha começa a palavra urso? Vai que tá lá na parede, o urso e a letrinha U. A criança fala, é U. E U é o mesmo som do A? A criança, não é. E ela vai começando a perceber que não é o A que ela tem que colocar aqui, e sim o U. Esses momentos de interação do professor com a criança, da professora com a criança, é o que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, né? A criança, ela tem um conhecimento real e o professor começa a instigar, a fazer perguntas, a incentivá-la no sentido de um conhecimento mais amplo, né? Até que a criança sai deste conhecimento real e passa para um outro nível de conhecimento, certo? Então é desta forma, num trabalho diversificado, que nós vamos conseguir fazer com que todas as crianças avancem. E agora eu vou ensinar vocês a como fazer essas fichinhas, que é um processo muito fácil, mas tem alguns segredinhos aí, então continuem comigo aí no vídeo, que eu vou ensinar de uma forma bem breve, tá bom?
Viram só como foi fácil fazer as fichas? Então agora vocês estão aí com um material riquíssimo para trabalhar com as suas crianças nos diferentes níveis. Eu trouxe algumas palavras prontas, né? Mas o ideal é que você, professora, você, professor, comece a confeccionar também estes materiais. Por quê? O que é relevante nesse trabalho na diversidade é que todas as crianças estejam no mesmo contexto, mas fazendo atividades diferenciadas de acordo com o nível de cada um e cada uma, para que todas avancem, né? Então, o ideal é que você, por exemplo, conte uma história. Você contou Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa, por exemplo, que é uma história que tem muitos personagens. Pegue o nome desses personagens, elabore você mesmo as suas fichas com os nomes desses personagens em diversos níveis, e aí dentro da sala de aula você vai estar trabalhando essa história, Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa, com crianças do nível pré-silábico, silábico, alfabético, as crianças que estão no nível alfabético, que normalmente são mais rapidinhas do que as outras. Você pode pedir que ela, além de formar as palavras com o alfabeto móvel, que elas escrevam frases com essas palavras que elas formaram. As crianças silábicas, pré-silábicas, podem escrever também as palavras que formaram no caderno para trabalhar também a escrita do desenho da letra, né, o formato da letra. Então, você pode, além deste trabalho com as fichas, propor outras coisas, escrever textos coletivos que continuem a história que você leu. Os textos coletivos representam, assim, um momento onde as crianças começam a ter contato também com as formações silábicas, com as letras. Aquelas que não conhecem ainda as letras, elas começam a perceber as letras e o som que representa cada uma dessas letras. São justamente nesses momentos de escrita, né? Esses momentos onde as crianças estão participando de processos em relação à escrita, tá? São nesses momentos que as crianças avançam, tá bom? Eu espero ter compartilhado com vocês um bom material. Eu acho que é um bom material. Espero que vocês gostem, que vocês consigam fazer com que as crianças avancem nos seus processos de compreensão do sistema de escrita alfabética. Felicidade, saúde para todos e para todas. E até o próximo vídeo.